Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém. Que alegria, mais um Amém. domingo de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar. Quero agradecer muito a sua presença, a sua companhia sempre é muito importante, é muito agradável e nós precisamos de você. Esteja aqui conosco, convide, compartilhe o link da EBD, chame seus amigos, seus familiares, para juntos compartilharmos essas manhãs tão abençoadas, tão ricas. E hoje é uma manhã muito especial, porque estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. À noite vamos ter uma live, um culto, que você também está convidado. Se você não vai ao culto presencial, acesse também a nossa live. Nós estamos hoje tirando esse domingo também, nesse iniciozinho de EBD, para agradecermos a Deus pelos 68 anos de lutas, mas de muitas vitórias de EC de Agronomia. E eu te convido para a leitura de apenas um versículo. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, versículo tão conhecido nosso, mas nós vamos estar aqui juntos lendo e agradecendo a Deus pelas portas de EC de Agronomia. Amém? Que é o Salmo 100, o versículo 4. Salmo, capítulo 100, apenas o versículo 4. Vamos ler? Leia aí na sua casa junto comigo, hein? Participe. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Vamos ler de novo? Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém, irmãos? Estamos comemorando aniversários em nossa igreja. E seja agronomia, são 68 anos de lutas de muitos servos e servas do Senhor que por ali passaram na construção, deixaram o seu legado e muitas, muitas vitórias. Irmãos, o Salmo 100, versículo 4, a palavra nos afirma que devemos entrar pelas suas portas com ação de graças e nos seus atos com, irmão, louvor. Nós somos gratos, somos muito gratos por tudo que Deus fez e ainda há de fazer na minha vida e na sua. Amém? Amém? Dê um amém aí, um glória a Deus. Tome posse aí dessa profecia em nome de Jesus. Mas quero, irmãos, profetizar, conforme nos diz o salmista, que, irmãos, entremos sim pelas portas que o Senhor Jesus tem posto entre nós. Irmãos, portas ministeriais, para que nós, o seu povo, para que eu e você entremos. Entremos, irmãos, pelas portas do evangelismo, em nome de Jesus, pelas portas do evangelismo e conquista das almas. Portas, irmãos, do sobrenatural de Deus, águas profundas do Espírito, portas do milagre, portas da prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. E também a porta do cuidado, irmãos, do cuidado uns com os outros. A Bíblia diz para nós amarmos ao nosso irmão, amarmos ao nosso próximo. Nesse tempo de pandemia, você tem ido à igreja ou tem pedido para alguém levar a campanha do quilo? Nós ainda continuamos com a campanha do quilo. Eu sempre passo final de semana, né? Só a segunda-feira à tarde que eu vou embora. Então, na segunda-feira de manhã, eu passo na igreja, sempre no iniciozinho do mês, e deixo a minha campanha do quilo, que é o meu compromisso. O mínimo que eu posso fazer para cuidado com os outros, com os da nossa igreja e também para aqueles que ainda não foram alcançados. É uma forma de evangelizarmos, de conquistarmos almas para Jesus também. Então, esse cuidado com os outros. Temos orado uns pelos outros, temos cuidado dos nossos irmãos, temos cuidado dos nossos idosos, daquelas pessoas que têm mais dificuldades. Então, entremos com ousadia nas portas, nos atos do Senhor, mas para a conquista de almas, para vivermos o sobrenatural de Deus e o principal, amados, para termos intimidade com Ele. Nesse verso, nós aprendemos a agradecer a Deus, mas agradecer, irmãos, estando em sua casa.
Quando voltarmos ao presencial, precisamos estar na sua casa. Tempos de pandemia, precisamos mais ainda estarmos na sua casa, termos esse contato com os irmãos, né? Vamos assistir às lives, vamos participar da IBD, envolva-se com o seu departamento. Nós precisamos agradecer a Deus estando em sua casa, cantando louvores a Ele e rendendo graças para que dessa forma possamos desenvolver uma relação de intimidade com o Senhor. Você quer dar um presente ao aniversariante nesse dia? Dê. E o presente é a intimidade com o Senhor, é a chave do nosso sucesso, da nossa vida espiritual. Dê esse presente para o Senhor. A vida de intimidade com Deus é marcada pela comunhão com o Senhor. Provérbios 3, 32 diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Ah, irmãos, que versículo profundo. Ser tratado pelo Senhor com intimidade. A coisa melhor, nós venceremos tudo, venceremos esse mundo, tantos conflitos, de tanto medo, de tantas incertezas, é tendo intimidade com o Senhor. Que a cada dia possamos estar mais perto de Deus e nos relacionarmos com Ele em oração, em leitura da palavra, em uma vida entregue a Ele e de intimidade com Ele. Amém? Esse é o presente que o Senhor requer de nós nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos, eu vou estar orando, agradecendo a Deus pela nossa igreja. E logo após nós vamos assistir a um vídeo que é bem curtinho, mas feito com muito amor pela Escola Dominical. Feche os seus olhos nesse momento, pense naquilo que não tem deixado você ter intimidade com Deus, que não tem deixado você entrar nos átrios do Senhor, né, vivendo o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Senhor, nós queremos nesse domingo, Pai, te agradecer profundamente pela existência da nossa igreja. Pai, tu sabes o quanto nós a amamos, o quanto nós sentimos falta. Então, Senhor, muito obrigada. A nossa oração é de agradecimento. Quero te agradecer aqui, Pai, pela vida de todos os pastores que passaram por esse de agronomia, desde o pastor, nosso primeiro pastor, pastor Otávio Luiz Vieira, todos eles que passaram, seminaristas, até os dias de hoje, como o pastor Samuel Cesarino. Ó Deus, obrigada, porque eles foram servos seus fiéis, Pai. Eles trabalharam com tanto amor, com tanto afinco, deixaram legados, construíram templos. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigada por tamanho amor, tamanha entrega. Te agradecemos a Deus porque tantos estão já contigo, na glória celestial. Te pedimos por aqueles que ainda estão aqui, que tu fortaleça a vida de cada um, que tu possas, Senhor, abençoar suas vidas, fortalecer seus ministérios, seus familiares. Muito obrigada. Eu quero te agradecer muito, Pai, pelos oficiais que passaram também. Senhor, sou de uma época que eu vi tantos oficiais, Pai, homens que tinham suas famílias, que tinham seus empregos, que trabalhavam muito na sua vida secular. Mas, Pai, construíram nossos templos, ficaram à frente das congregações, no momento que não tinham pastores, eles construíram as congregações com tanto amor, com tanto afinco, eles evangelizavam, eles estiveram à frente anos e muitos literalmente foram morar contigo, trabalhando muito para a tua casa, e construíram muito, Pai. Muito obrigada. E como nós estávamos falando no início, Pai, que tu possas dar às ovelhas de EC de agronomia esse coração voluntário, Pai, esse coração de amor, para que possam trabalhar na tua casa, para que possam dar o melhor de ti, que os empregos, que o estudo, que a faculdade, essa vida agitada de hoje em dia não possa pegar o seu lugar, Pai. Muitos pedem tantas bênçãos, recebem e não têm tempo mais para ti. Que isso seja repreendido, Pai, da nossa igreja em nome de Jesus. Que o inimigo não coloque em nossos corações prioridades que sejam
de conquista de almas, que possamos viver o sobrenatural de Deus, que possamos ver milagres, Senhor, e dê também amor ao próximo, Pai, que possamos nos amar, que possamos também manifestar isso em atos, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos por tudo que tu tens realizado. E que seja agronomia, possa ser a igreja verdadeiramente do avivamento. Dê sonhos ao pastor Samuel, fale ao seu coração, que ele continue, Senhor, ministrando como ele tem ministrado aos nossos corações. Que possamos ser uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, te entregamos toda essa manhã de escola bíblica dominical. Fala e age em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, graça e paz. Hoje à noite, então, nós vamos estar realizando o nosso culto mais uma vez às 19 horas, tanto presencial quanto online. E vamos também enfatizar os 68 anos de existência da Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia. Você, então, é o nosso convidado, também compartilhar com pessoas da sua afinidade, para que nós possamos ter um culto de celebração a Deus ainda mais intenso ainda, para a glória do nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a oração, né? Oração profética. E aí eu quero que você possa também continuar a interagir, como tem feito nesses nossos estudos, para que assim então a nossa aula possa ficar um pouco mais dinâmica, né? Semana passada nós falamos que a oração, no ponto de vista humano, ela é respondida, né, além da nossa expectativa, né, podemos dizer imediatamente. Acontece muitas vezes esse tipo de percepção. Nós falamos com Deus e logo então a resposta chega. Do nosso ponto de vista também parece às vezes atrasada, né, demora um pouquinho. E nós pensamos, então, às vezes até que aquilo não vai acontecer. E Lucas capítulo 18, versículo 7, fala dessa sensação de que existe em muita gente de que a resposta de oração parece demorada, né? E também, algumas vezes, porque nem sempre nós temos as nossas orações respondidas do jeito que nós queremos, a resposta é diferente daquilo que nós desejamos, né? Um exemplo clássico para isso é de 2 Coríntios 12, né, versículo 8 e 9, quando fala do espinho na carne de Paulo, que Paulo pede 3 vezes para que possa ser retirado, mas Deus entende de que aquela oração não deveria ser respondida segundo o desejo do apóstolo Paulo, ok? Então, essas percepções que nós temos em relação à resposta de oração, na verdade, acontece com todos nós, né? Mas alguns, então, têm mais percepção de que parece-me que, às vezes, as orações elas são respondidas nos acréscimos do juiz, né? Que demora um pouquinho, mas muitas vezes também nós somos pegos de surpresa e a oração ela é respondida imediatamente e algumas vezes também diferente dos nossos desejos. Mas tudo isso faz parte. Foi assim que nós terminamos a nossa aula de domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre a intercessão profética, né? E posso afirmar para você que a definição mais simples de intercessão é orar uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós podemos ver que essa prática de orar uns pelos outros, ela é muito utilizada na Bíblia, né? Abraão suplicou por Ló e ele foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Gênesis capítulo 19, verso 22 e 29. Moisés intercedeu por Israel e foi ouvido, né, naquele momento crítico em que Israel estava prestes a ser destruído. Êxodo capítulo 32, verso 30 ao 33.
Bíblia também fala que Cristo rogou por seus discípulos no Getsêmani, também João no capítulo 17, né? E, inclusive intercede por nós também ali. E Paulo é um exemplo constante de intercessão, até, né, dentro do tema que Deus falou ao meu coração nesse ano, procurando ser uma resposta de Deus para esse tempo. Nós temos um exemplo prático de intercessão profética de Paulo, né? Quando fala iluminar os olhos do vosso coração, né? Para que possa saber a esperança do vosso chamamento, qual é a riqueza da herança dos santos, né? Um pouquinho antes ele vai dizer que nós precisamos ter, né, através da intercessão profética, ele clama por isso, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento da vontade de Deus. O intercessor, então, é aquele que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Também podemos dizer, né, que tem uma palavra hebraica, paga, né, que significa intercessão. E ela tem um significado prático de enfatizar que a intercessão é um encontro com Deus e um confronto com Satanás. Né? Separei aqui 3 níveis de intercessão. A primeira é a intercessão básica, a segunda é a intercessão profética e a terceira é a intercessão estratégica. Nós vamos ver de que muita gente faz a intercessão básica, né? Mas precisa se aprofundar também na intercessão profética e na intercessão estratégica, né? Eu creio que quando nós também utilizamos a intercessão profética estratégica, nós ganhamos, então, a possibilidade de prevalecer no reino espiritual, né? E é isso que eu quero aprofundar com vocês nessa manhã. A intercessão básica, certamente você faz, por situações que estão à vista, que nós entendemos que é necessária a intervenção de Deus, né? Quando intercedemos por famílias, por igreja, ou qualquer situação que nós tenhamos conhecimento, mas que também esteja fora do nosso alcance, e nós entendemos, então, que é necessária uma intervenção divina. Um bom exemplo de intercessão básica é aquilo que nós vemos, por exemplo, no grupo de oração da igreja, né? E em grande quantidade também nas reuniões de oração, né? Que nós sentimos a necessidade de orar por amigos, por famílias, né? Pela nação, mas sempre fundamentado naquilo que nós entendemos que é uma necessidade que precisa ser mudada, né? E aí nós fazemos uma intercessão básica. Nós queremos que as famílias sejam felizes, nós queremos que as pessoas sejam curadas, né? Nós queremos que haja casamentos restaurados. Então, quando fazemos esse tipo de oração nós estamos fazendo uma intercessão básica, ok? Seguindo também um princípio da Bíblia que fala que devemos orar uns pelos outros. Mas também tem a intercessão profética. A intercessão profética já é um nível um pouquinho mais acima, ok? É um nível acima. É quando se intercede para que aconteça o que Deus quer que aconteça, né? Aí você já tem a possibilidade de saber o que a Bíblia fala especificamente sobre aquele assunto, ou você tem uma informação sobrenatural dentro de você, né, que você expressa, né, para que Deus possa colocar aquela resposta em operação. Você já sabe qual é a resposta de Deus para aquela situação. E você, então, né, com o ouvido no céu e a boca na terra, você clama, você estabelece diante do reino espiritual aquilo que você entende que precisa acontecer, porque você tem plena certeza que aquilo é a vontade de Deus, né? Quando você, então, tem um relacionamento um pouco mais profundo com Deus, fundamentado na intimidade, então você vai ter a oportunidade de expressar, né, no reino espiritual. Não é que você vai dizer para Deus o que precisa ser feito. Na verdade, você vai perceber de Deus o que precisa ser estabelecido na terra em relação
àquela situação, né? E aí você pode interceder por uma região específica, né? Você pode interceder por uma cidade, por um país, para assim trazer para a terra esse desejo, né, de ver manifestado a vontade de Deus. É mais ou menos isso que é ensinado de forma prática lá no Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E você, então, começa a perceber aquilo que é a, a vontade de Deus expressada na palavra, o que você tem, né, uma impressão no íntimo, ou teve um sonho, ou teve uma profecia, alguma coisa diretamente relacionada àquele assunto, e você já sabe, então, qual é a resposta para a sua oração. Mas você entende, sabe que é uma batalha espiritual e que você precisa manifestar aquilo para vencer, então, as oposições malignas, carnais, para que aquilo que Deus estabelece como resposta possa de verdade acontecer na terra, ok? Então você vai orar de uma forma específica para que aquela situação seja mudada, mas na sua oração você já expressa a resposta de Deus para aquela situação, ok? Então você pode utilizar esse tipo de intercessão profética pela oração local, né? Pela igreja local, melhor dizendo, né? Pelo pastor, né? Pela cobertura para o pastor e sua família, cobertura e restauração também espiritual da igreja, ok? Então, por exemplo, nós sabemos de que a igreja pertence a Jesus e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Orando pela igreja, nós não vamos, na intercessão básica, nós vamos dizer assim: ah, Senhor, não permita que Satanás possa prevalecer contra esta igreja, né? Por favor, Deus, nos livre dos ataques de Satanás. Isso é intercessão básica. A intercessão profética é: Senhor, está escrito na tua palavra de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso, Senhor, nós acreditamos que a Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia vai avançar, ela vai crescer, ela vai ser um instrumento poderoso nas tuas mãos para ser agente de transformação. Muitas pessoas se converterão, muitas pessoas serão libertas, porque acreditamos que essa é a sua vontade revelada na tua palavra, para que esta igreja possa prosperar. Na intercessão básica, você vai dizer assim, né? Senhor, por favor, faça com que nós possamos nos despertar, né? Para que nós possamos ser uma igreja atuante, né? Então, veja como é sutil, mas há uma diferença entre a intercessão básica e a intercessão profética. A intercessão profética, você já afirma, né, aquilo que você sabe que é a resposta de Deus e que você, então, na verdade, já está profetizando para que aquilo aconteça, ok? Pode fazer isso pela igreja local, né, pelo pastor, cobertura para o pastor e sua família, cobertura e restauração espiritual da igreja, ok? A intercessão profética, né, ela vai ser aplicada em alguns setores também, né, de uma forma mais específica. Ela deve ser expressada, né, nos cultos, né, em campanhas, membros, né, de uma forma específica, se reunindo e orando no seu tempo de qualidade na presença de Deus, e também pela liderança local, né? Então, isso seria a intercessão profética, né? Na intercessão profética também nós temos a cobertura por missões, né? Nações não alcançadas, missionários e famílias, igreja perseguida. Sempre lembrando, né, de que quando você faz a intercessão básica, você fala: ah, Senhor, tem misericórdia, que mais nações sejam alcançadas. Na intercessão profética, você vai expressar aquilo que está escrito, por exemplo, em Salmo 2:8. Senhor, está escrito na tua palavra: pede-me e te darei nações por herança. Por isso, Senhor, nós queremos que haja uma mudança radical na Venezuela, porque essa é a sua vontade. Nós queremos que os países da janela 10 e 40 sejam impactados pela sua verdade, né? Porque a tua palavra afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos, então, que os missionários ali, de verdade, possam expressar
todo o seu potencial de sal e luz naquele lugar, né? E a realidade possa ser transformada para a glória do teu nome, né? Então, estou tentando expressar para você que a diferença básica entre uma intercessão básica e uma intercessão profética, ok? Na intercessão profética também você pode fazer isso, né, pelo Brasil, né, pelo país, né, economia, política, planejamento, pelos líderes a nível nacional, estadual e municipal, né, e você então profetizando através da oração o avanço da obra de Deus na nação, né? E essa então é a intercessão profética. Para fazer a intercessão profética, você precisa, né, ter um aprofundamento de relacionamento com Deus para perceber a vontade dele no seu íntimo, para você estar aberto a receber esse tipo de revelação sobrenatural através de sonhos, visões, né, conversas com pessoas, circunstâncias também, né, e aí então você vai estar preparado para fazer esse tipo de intercessão, né? Na intercessão profética, o cristão, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que entrar no lugar da glória de Deus, né, passar pelos umbrais, né, sair do átrio, sair do natural para o sobrenatural, para poder ouvir os desejos de Deus, concebê-los no vento espiritual, ter fé até que seja o tempo do nascimento, manifestação daquilo que Deus tem colocado no seu coração, e aí logo você vai ver, então, a resposta da sua oração, né? Ver o crescimento no mundo espiritual antes de manifestar no natural, né? Isso é aquilo que nós chamamos de nota de vitória, que você clama, 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 e de repente, então, uma paz sobrenatural entra no teu coração e você sabe, então, que aquela batalha está ganha, mesmo se aquilo ainda não tenha se materializado no reino natural, ok? Para que você possa chegar nesse nível, volto a dizer, você precisa aprender a perseverar em oração. Eu tenho aprendido de que a questão da oração não é questão de tempo, é questão de propósito, né? Todo mundo tem a vida muito corrida hoje, mas se alguém, então, tem propósito com Deus, né, e acredita que aquilo que a Bíblia diz realmente ela acontece, precisa, então, ter propósito para separar um tempo de qualidade para estar na presença de Deus. Miriam, tem alguma pergunta aí? Não, né? Não vi piscar aqui. Piscou agora. Tá bom. Sei que Pode toda falar. oração verdadeira é uma inspiração do Espírito Santo, mas queria saber se a intercessão profética é algo que pode ser ensinado ou é algo meio sobrenatural, tipo um dom concedido pelo Espírito Santo. A intercessão profética é ensinada ou é um dom específico? Então, tem alguns irmãos, né, que eles têm um ministério específico de intercessão. Então, interceder profeticamente para eles vai ser mais fácil. Mesma coisa na questão do evangelismo, né? Todos nós temos que evangelizar, mas tem algumas pessoas que, por exemplo, têm um dom de evangelismo e encontram mais facilidade para isso. A intercessão profética ela pode ser ensinada. Por quê? Porque ela é fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, ela pode ser ensinada. E todos nós temos acesso, então, a essa poderosa arma que é a oração profética. A outra coisa que vai nos ajudar bastante para que possamos adquirir condições para isso é a questão de você investir tempo de qualidade na comunhão com Deus. Tem um filme que já faz alguns anos já que ele foi vinculado aí na mídia, que até passa ainda na TV a cabo, por exemplo, né? E também tem DVDs dele, chamado Quarto de Guerra. Esse filme ajuda as pessoas a entenderem como aprender a oração profética, né? Não sei quantos aqui da nossa classe aqui de Escola Bíblica Dominical já tiveram a oportunidade de ver esse filme. Mas esse filme ensina, de uma forma bem legal, a questão de como é que você pode iniciar, né, um processo de aprender a orar profeticamente. Okay? Quarto de Guerra é a sugestão para que você possa ter uma ideia de como aprender a orar profeticamente. Então, eu posso responder a pergunta dizendo
que sim, que a oração profética é ensinável, né? Mas para que você possa começar a fazer essa oração profética, duas recomendações. A primeira é ler a Bíblia com atenção, né? Para que você possa saber quais são as respostas da sua oração, né? Qual é a vontade de Deus revelada na Bíblia. A segunda, tempo de qualidade na presença de Deus, propósito, para que você possa aprofundar a sua intimidade com Deus e certamente, então, você também vai adquirir autoridade para que você possa orar profeticamente. A outra situação, consciência de batalha espiritual, e de que o diabo está derrotado, mas que ele oferece resistência. Né? Essas três recomendações vai ajudar bastante a você aprender a orar de forma profética. Tem ali um comentário do Evandro, que eu não sei se foi o Evandro ou a Michelle. A Michelle. Não, a Michelle. Esse filme é maravilhoso, cada vez que assisto aprendo mais. Quarto de Guerra, acho que todo mundo viu, hein, pastor? Todo mundo então. É bom assistir e praticar, né? Pastor, entrando nessa lógica aí da intercessão profética, eu sempre entendo que ter um diário de oração é uma coisa muito interessante. Assim, às vezes eu não consigo fazer um diário. A verdade é, vamos, né, sendo realista, porque às vezes a gente passa uma ideia de que a gente faz tudo perfeitinho. Eu não consigo fazer um diário, mas eu tenho um caderno onde eu anoto as batalhas de um determinado período, porque é aquilo que Deus traz, né? E depois a gente olha, a gente realmente vê como o filme mostra o desenrolar daqueles acontecimentos. Então, isso, acho que, na minha percepção, isso dá para a gente mais tranquilidade de que esse movimento de oração ele está realmente sendo ouvido e está no controle de Deus todas as ações. Acho que a gente fica menos ansioso em relação às circunstâncias da nossa vida quando a gente vai observando, quando a gente vai escrevendo como se fosse um livro da nossa vida com Deus. Eu acho, assim, para mim funciona muito. Isso, então, principalmente para as pessoas que têm uma vida muito corrida, talvez não encontre dificuldade para se concentrar, para ter um espaço de qualidade assim para a oração, é recomendável então que se faça um diário ou que se escreva, né, os seus pedidos. Então essa é uma ótima medida, né? Tem outras pessoas que elas conseguem também começar a fazer isso realizando algumas outras atividades, né? Como caminhada, né? Ou tem outras até que conseguem separar um tempo realmente para ficar no quarto ou num lugar isolado, né? E aí então eles começam a desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus. O que a gente precisa entender é a diferença da intercessão básica para a intercessão profética. Uhum. A intercessão básica, você ora para que as coisas melhorem de uma forma geral, né? E você então tem o desejo que Deus interfira. Na intercessão profética, você já vai para a oração sabendo da resposta, né? E declarando então de que o problema para que aquilo seja estabelecido não é Deus, é o diabo, né? São as próprias pessoas. Mas então para que as cadeias sejam quebradas para que aquela verdade possa ser estabelecida. E a gente precisa entender, então, de que a oração profética também, ela não é automaticamente vista em muitos momentos, né? É uma batalha espiritual que precisa ser estabelecida. Então, nós, de uma forma geral, estamos muito acostumados a fazer a intercessão básica. Precisamos subir de nível e começar a fazer mais a intercessão profética. Confronta o diabo, né? E nos traz a vontade de Deus para a terra. Mas tem um outro nível, um nível mais elevado, que é a intercessão estratégica, que eu vou falar depois que a Miliane falar. Fala aí, Miliane. Não, é só porque assim, eu vou te dar um caso, aí você me diz se esse é um exemplo, para mim de intercessão profética. Tá. Eu tenho um casal de amigos, de colegas de trabalho, não são cristãos, ainda não. A intercessão não... É a intercessão profética aí, ó. Ainda não, vão ser cristãos. Em 2002, por aí, Deus plantou no meu coração o desejo de interceder para que eles
conseguissem ter o filho que eles tentavam desde 99. Não, Correto. perdão, estou falando bobagem. Eles estavam há uns 10 anos tentando ter um filho. Okay. E já tinham feito inúmeros tratamentos e nada acontecia. E em 2002, Deus plantou no meu coração o desejo de interceder por isso. E em 2003, ela engravidou. E eles têm aí o filho deles, exatamente um ano mais velho que a Isabel. Ele fará 17 anos em julho. E eu sempre, quando vejo essa situação, eu até, claro que eu falei, eu estou orando por vocês, mas eu não consegui expressar para eles o nível de batalha que foi para romper com aquele impedimento em relação... mas Deus colocou, Ele que colocou no meu coração. Não foi tipo assim, eu vou orar para ver se, quem sabe, Deus dá a eles um filho. Foi algo claro de que Deus tinha esse filho para eles e que era necessário que houvesse uma cobertura de oração, uma intercessão, declarando isso sobre a vida deles. Tá certo? É uma intercessão profética? Então, é isso daí. Ó, Deus não vai dar filhos para todo mundo que a gente deseja que tenha filhos, né? E aí, se você tem intimidade com Deus, o que vai acontecer? No momento, então, em que você falar com Deus com intensidade, Ele vai também te responder qual é o caminho que você deve tomar em relação àquele tipo de intercessão. E aí, quando você fala assim, de que você, então, começa a clamar por aquele casal, né? Mas o conteúdo do nosso clamor é que muda, né? Porque na intercessão básica você falava assim para Deus: Senhor, como seria bom se aquele casal pudesse ter filhos, ia trazer muita alegria para a casa deles, né? Eles teriam uma experiência mais profunda contigo, iriam glorificar mais o seu nome. Então, essa é a intercessão básica. A intercessão profética seria: Senhor, tu tens poder para abrir a madre, né? E eu acredito, então, de que a vontade do Senhor para aquela família é que eles possam ter um filho. Então, eu quero rogar toda a cadeia espiritual, toda a ação contrária, possa ser repreendida agora no nome de Jesus. Também todo impedimento também no organismo dela, dele, seja retirado e o Senhor possa operar para a glória do teu nome. E essa criança, então, seja um exemplo prático daquilo que o Senhor tem feito através dos tempos para que mulheres e homens de Deus sejam tremendamente usados para a glória do teu nome. Então, essa oração profética, ela é fundamentada em intrepidez, ela é fundamentada na fé sobrenatural de que aquilo que a palavra de Deus diz realmente acontece, e ela é fundamentada também na resposta que você capta de Deus para que você possa ser um agente aqui na Terra para que o reino dele avance. Então, o que você fez realmente foi uma oração profética por causa do nível de batalha espiritual que começou. Mas é fundamental que a gente possa perceber o conteúdo da nossa oração. O conteúdo da nossa oração diz muito se ela é intercessão básica ou se ela é intercessão profética, ok? Aí tem o outro nível aqui, que é o nível da intercessão estratégica, né? Aquela onde arranca e destrói as obras das trevas, planta e edifica a obra de Deus. Ela é bem parecida com a oração profética, só que tem uma diferença básica, né? Porque você vai diretamente contra os principados e potestades. A oração estratégica, geralmente, ela é para a batalha espiritual. Você percebe que um determinado lugar está dominado por Satanás e você, então, repreende, né? Faz guerra espiritual para tomar o despojo, né? Por exemplo, seropédica. Tem áreas aqui em seropédicas em que a miséria ela se impõe, né? E nós precisamos discernir através da intercessão estratégica se isso é uma questão apenas social ou se isso é uma ação demoníaca. A Cracolândia, por exemplo, né? Ela precisa ser atacada, né, pela oração estratégica, porque nós sabemos quem é o homem forte que atua ali, que há demônios ali.
né? E aí nós precisamos fazer esse tipo de intercessão estratégica, que ela é usada especificamente em batalha espiritual, ok? É conhecer os alvos daquilo que é necessário atacar nas regiões celestiais, para logo evitar aqueles que na terra, né, tomarão os despojos, as almas. E aí nós sabemos, então, que o resultado disso é que casas se abrirão, haverá pregação da palavra, né? Então, geralmente, a intercessão estratégica ela é feita com guerra espiritual para tomar os despojos, né? Para declarar, vai mudar, e nós vamos conquistar esse espaço para a glória de Deus, né? Então, nós podemos dizer que intercessores estratégicos são abridores de caminhos, né? Então, a diferença da intercessão profética para a intercessão estratégica é que a intercessão estratégica ela é fundamentalmente lançada para prevalecer sobre batalha espiritual, identificação do homem forte, do valente, né? A repreensão e de você, então, tomar aquele espaço para a glória de Deus, ok? Então, esse seria o objetivo da intercessão estratégica, conquistar territórios, trazer o reino à dimensão natural, né? E aí nós podemos ver que há textos bíblicos que trazem para nós esse chamado de intercessão estratégica. É uma batalha espiritual também a nível estratégico, né? E aí essa prática também deve ser feita geralmente em conjunto. Ela é feita também de uma forma individual, mas nós sabemos então de que quando feito em conjunto nós estamos também tendo a ideia de que não é só responsabilidade minha individualmente de entrar numa batalha espiritual nesse nível. Não é só eu que preciso clamar e tomar os despojos das regiões aqui de Seropédica. São os crentes de uma forma geral. Então, quando essa prática é feita da forma correta, há uma mudança radical e aí nós podemos dizer que o avivamento geralmente chega como resposta da intercessão estratégica. Ok? Alguma pergunta, Miliane, em relação a isso aí? Essa distinção aí da intercessão básica, profética e estratégica. Ficou claro? Alguém tem uma dúvida em relação a isso? O Juninho está fazendo uma pergunta, mas eu estou na fila. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tá joia. A gente pode ir avançando nesses níveis em relação a um determinado alvo. Por exemplo, você começa a interceder, como você colocou, por Seropédica. Aí, há um tempo atrás, a gente orava, Senhor, abençoa o município de Seropédica. Senhor, cuida do município, traz tá. Aí, depois, você pode começar a perceber que Deus quer modificar alguma coisa na estrutura e você começa a orar especificamente para que as cadeias, os impedimentos se quebrem para que aquela estrutura que precisa ser modificada seja modificada. E pode, a partir daí, Deus começar a dar uma visão estratégica daquilo que tem que ser neutralizado, de quais são, de uma forma muito mais pontual. É dessa forma, é nessa crescente? É nessa crescente. Só que aí você começa fazendo, né, quando você está fazendo individualmente, a intercessão profética, né? Quando entra na intercessão estratégica, geralmente Deus vai levantar outras pessoas para que você possa estar entrando nesse outro nível. Sim. Porque aí já é uma batalha contra a potestade, contra o principado do lugar. Né? Então, geralmente as intercessões estratégicas, ela é feita por conjunto de pessoas, grupo de pessoas cristãs que vão tendo a mesma percepção, mas o caminho de progressão é esse daí que você falou. Tá. Primeiro você percebe que alguém é estratégico e que pode ter um tipo de liderança, né? Por exemplo, como o prefeito, por exemplo. Depois você começa a perceber, então, de que tem estratégias que podem ser compartilhadas, pessoas certas também têm que fazer parte daquela equipe, sempre lembrando de que não é somente para que aquela estrutura antiga seja retirada, mas para que nós possamos, em Deus,
está nos apropriando dos despojos, né? Para que a situação realmente possa ser mudada e Deus de verdade possa ser glorificado através de uma mudança na área social, as igrejas mais vivas, né? Famílias mais estabelecidas. É uma mudança coletiva daquilo que está acontecendo. Geralmente, a intercessão estratégica precede um avivamento. Eu tenho uma questão grande aí, mas depois eu vou entrar em contato contigo no WhatsApp para poder te perguntar, porque senão tumultua muito o tempo. O inferno, quando ele percebe, eu não estou falando de município, não, quando ele percebe numa determinada localidade geográfica que ele perdeu muito espaço, ele pode implantar uma pessoa para, de uma forma contínua, essa pessoa ficar invocando os demônios e tentar manter o espaço que ele perdeu? Exatamente. Aí essa é a batalha espiritual, né? Da gente aprender a conquistar aquilo que a palavra de Deus estimulou no nosso coração e manter aquele nível de conquista. Porque aí o Satanás, geralmente, ele oferece resistência. E na questão das igrejas, que aprendem a fazer intercessão estratégica, por exemplo, o que pode acontecer e que é relatado por alguns servos e servas de Deus? Depois de algum tempo, Satanás coloca algumas pessoas infiltradas ali dentro da igreja, né, para que possa estar, de alguma forma, impedindo que haja um avanço da obra, né? O satanismo faz muito isso. E em relação a município, estado, da mesma forma e da mesma maneira. Não há descanso, né? Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Isso aí. Então, tem muita gente também que se contenta com a conquista, mas mais difícil do que conquistar é manter aquilo que foi conquistado, né? E aí, geralmente, vem os contra-ataques. Por exemplo, a ilha de Fiji, né, na década de 90, ela passou por um avivamento muito grande. E aí, então, nós ficamos impactados com aquela verdade. Se tornou até a possibilidade dela se tornar modelo, né, para que houvesse esse tipo de oração estratégica em muitos outros lugares. Mas, com o passar do tempo, eles não vigiaram, por exemplo, e a situação, então, se tornou... Retrocedeu? Retrocedeu muito. Teve uma época que praticamente as prisões lá estavam vazias, né? E isso perdurou por anos, né? Houve até um movimento para que muitos pastores pudessem ter a ilha de Fiji como exemplo. Tinha vídeo que passava na internet. Exatamente. Mas aí, se você for ver a situação hoje, vai ver de que houve um retrocesso muito grande, porque eles não aprenderam a manter aquilo que eles haviam conquistado. Isso é quase que geral, né, pastor? Porque no mundo todo, vários lugares que foram completamente conquistados em algum momento, hoje tem alguns até bem secularizados. A Inglaterra, que viveu tanto... É curioso isso. Bom, mas vamos lá, o Juninho fala assim, muito legal o assunto. Tenho só uma dúvida sobre batalha espiritual. Correto. Sempre, ele só tem uma dúvida, que bom que ele só tem uma, eu tenho milhares. Sempre quando intercedemos, oramos, sofremos retaliação do diabo, às vezes perco o sono, fico desanimado, tenho pesadelos e perturbações. O que faço sobre isso? Isso pode ser considerado algo normal ou algo maligno, sobrenatural? Como diferenciar e saber se é retaliação ou se é só o acaso? Vou nem responder. Tá. Então, assim, primeiro, né, existe a batalha espiritual e existe a retaliação. Mas existe um nível em Deus que a palavra diz, né, que eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Então tem essa possibilidade, e eu posso chegar lá, o Juninho também, de nós estarmos enfrentando essa realidade espiritual, prevalecendo, né, imune à retaliação. Esse é um nível, deve ser um alvo para nós. Segundo, a gente precisa também estabelecer aquilo que nós estamos sendo expostos. Por exemplo, se uma pessoa
né, que ora, que busca Deus. Mas ela se expõe também a ver filmes de terror, né, filmes muito violentos, estou usando aqui um exemplo, ou ter esse contato através da internet, ou até mesmo de leitura. Então, provavelmente, isso também pode ficar no seu subconsciente, no seu inconsciente, e você sonhar com essas coisas e você entender de que é batalha espiritual, né? Então, ele também tem que avaliar em que ele está se expondo, né? Para que ele possa discernir se os pesadelos, né? Os incômodos fazem parte de um ataque estratégico do diabo ou se é fruto daquilo que ele tem sido exposto. Também uma outra coisa é que, se for batalha espiritual, você repreende a Satanás e aquilo vai ser cessado. Okay? Se não for cessado, é porque tem alguma coisa errada na questão do seu entendimento. Não é nem na questão do seu relacionamento com Deus, mas no seu entendimento de batalha espiritual, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, a gente precisa ter essa ideia. E aprofundar também a questão da nossa disciplina espiritual. A Bíblia fala que existem algumas castas que só saem com jejum e oração. Aprender a fazer isso se não tiver nenhum limite físico, orgânico, que de vez em quando fazer um jejum, uma oração e tal, e a médio prazo essas impressões vão embora. Quem não está muito acostumado com batalha espiritual, também, quando confronta o reino das trevas, às vezes com dor de cabeça, com incômodo. Nos primeiros contatos nesse nível, é até normal que você sinta um pouco de medo e tal, mas depois, com o passar do tempo, você vai se acostumando com esse tipo de confronto, e aí, então, a coisa vai ficar mais fácil de você discernir quando é um ataque maligno e quando é fruto da sua alma, né, da sua mente, para que você possa se aprofundar. Meu recado para ele é que ele possa aprofundar o relacionamento com Deus, não se expor a filmes de terror, né, a filmes extremamente violentos ou outras práticas assim, porque isso geralmente fica marcado no nosso inconsciente e nós confundimos às vezes com batalha espiritual. Ok, então, vamos lá, pastor. Ninguém mais. Ninguém mais, ok. Né? Então, a intercessão, né, é a oração que está em concordância com o que Deus promete fazer. Isso aqui é um ótimo conceito sobre a intercessão profética, ok? É a oração que está em concordância com o que Deus promete fazer. Então, como é que você pode discernir o que Deus promete fazer? Primeiro, pela leitura da Bíblia. Segundo, na intimidade, né? No testemunho no íntimo. E também naquelas pessoas que são de Deus e que Deus coloca no nosso caminho. Então, a intercessão é a oração que está em concordância com o que Deus promete fazer. Não é uma simples oração, não é um simples desejo que as coisas melhorem. Você discerne o que Deus promete e você, então, coloca isso como conteúdo da sua oração. Traz benefícios. O primeiro benefício é que aprofunda a intimidade e estimula a transformação. Tem muita gente que tem medo, né, da intercessão profética, do envolvimento com batalha espiritual, porque acha que isso vai deixar a vida mais complicada. Pelo contrário, vai aprofundar a sua intimidade com Deus e vai estimular a sua transformação a cada dia, né? Eu gosto muito desse versículo aqui de João 6,63, que fala as palavras, né? Jesus diz que eu tenho lhe falado, que eu tenho dito, são espírito e vida, né? Então, o que Jesus está querendo dizer com esse versículo? Ele está dizendo que há dinamismo, há poder na palavra de Deus, né? E há também vida, né? Não é apenas algo que foi escrito. Ela tem poder realmente para transformar situações, transformar pessoas, trazer paz, porque elas são espírito e vida. Espírito e vida. É algo dinâmico, algo verdadeiro, algo forte. E nós precisamos aprender isso, né? Tem muito crente que ainda não aprendeu isso. A colocar a palavra de Deus na sua
oração. Tem um livro da Valnice Milhomes que é bastante interessante para isso, Orando a Palavra. Orando a Palavra. Tem até e-book aí de graça, vocês também, para aprender um pouco mais sobre esse assunto, pode dar uma olhada nesse livro lá. Tem várias orações lá, proféticas, escritas, que te auxilia a você se aprofundar nesse assunto. Orando a Palavra. Tem um outro também que é muito bom, que eu gosto, Intercessão Profética. Mas para você que quer se aprofundar nessa questão de oração profética, eu recomendo Orando a Palavra, da Valnice Milhomes. É um bom livro para quem quer se aprofundar nesse assunto. O segundo benefício é aumentar o entendimento. Entendimento aqui é entendimento espiritual, principalmente. Nós podemos ver a experiência de Daniel. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, que na verdade é o anjo, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Percepção e entendimento. Enquanto ele estava orando, chegou percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Veja só como existe um paralelo naquilo que o apóstolo Paulo ora no Novo Testamento, que ele pede espírito de sabedoria e revelação. E aqui no Antigo Testamento nós vemos Daniel pedindo, recebendo, melhor dizendo, pedindo não, recebendo percepção e entendimento. E aí termina Daniel 9, 20, 23, por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. Então, se nós entrarmos nesse aprofundamento de oração profética, estratégica, nós vamos receber percepção e entendimento vindo da parte de Deus. E aqui está o versículo do Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo coloca, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Efésios, no capítulo 1, verso 17 e 18. Alguma pergunta aí, Emiliane? Não, pastor, está tranquilo. Ok. Então, a gente precisa entender isso. E é fundamental, é condição sine qua non, imprescindível, que nós possamos estar aprendendo a orar profeticamente nesse tempo. Ok? Isso vai dar para nós a possibilidade de aprofundamento no relacionamento com Deus, estímulo para a transformação e entendimento sobrenatural também. Ok? Então, somente o Espírito Santo pode abrir as cortinas da nossa alma para que entendamos as riquezas de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que sem intercessão profética vai ter muita dificuldade de ter revelação e entendimento, ok? O caminho que abre revelação e entendimento é a prática da intercessão profética, através do relacionamento sólido com Deus. Terceiro benefício da intercessão profética é liberar o poder de Deus, ok? A Bíblia vai dizer, eu já compartilhei aqui quando estava respondendo a pergunta do Juninho, que existem castas, Essa versão que eu escolhi aqui diz, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, então deve ser uma prática também feita com sabedoria, levando em consideração a condição de saúde, mas a prática de jejum e oração precisa ser observada. O quarto benefício, unir-nos numa comunidade ao expressar o amor, dizendo então de que essa prática da intercessão profética deve ser algo contagiante, principalmente para que nós possamos sair do nível da oração profética simples para a oração estratégica. Então, ela deve ser um movimento, deve ser as pessoas da igreja pegarem o gosto disso, para que toda oração, todo culto tenha esse aspecto profético que desenvolve comunhão com Deus, com os irmãos,
e também capacitação para a batalha espiritual. A gente percebe que muita gente hoje nas igrejas não estão preparados para enfrentar as batalhas espirituais, a nível pessoal, né, a nível familiar, né, e a nível também social. Quando nós aprendemos a orar profeticamente, aí nós vamos ter mais facilidade de vencer esses níveis de batalha espiritual e teremos condições também de expressar mais amor de uma forma prática, né? Quinto benefício, renovar a nossa fé, né? O benefício da intercessão profética também, porque você vai ver Deus agindo de uma forma bem especial e você vai aprender a confiar no poder da palavra de Deus, né? No poder da palavra de Deus, não é no poder da tua palavra, não, no poder da palavra de Deus. E vai, então, expressar isso de uma forma que você vai também ver a manifestação de Deus em ação, né? Esse texto aqui, onde o centurião vai buscar ajuda lá para o seu moço, a gente percebe isso. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, né? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mateus 8, versículo 8 e 10. Ok? O sexto benefício, multiplicar as bênçãos, né? Eu gosto desse versículo aqui de Lucas 6,38, que diz: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse texto aqui fala, né, a respeito de que se você estiver disposto a compartilhar espiritualmente aquilo que Deus tem te dado, você também vai receber de volta. Então, quando nós intercedemos, um dos maiores beneficiados somos nós mesmos, porque Deus, então, promete nos proteger, promete nos abençoar, enquanto estamos nessa guerra aí de estarmos intercedendo profeticamente, estrategicamente pelos outros, para a glória de Deus. Ok? Tem mais alguma pergunta aí, Emiliane? Não, pastor. Então, eu vou parar aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre os níveis de intercessão. Vamos começar com a questão das dores de parto, a questão da empatia, da simpatia, né? Simpatia no sentido de você ser simpático, né? Não tem nada a ver com você fazer alguma coisa que possa ser crendice, né? Mas o nível importante que há de simpatia, né? De você ser simpático às necessidades dos outros, empáticos, e também de você perceber algumas sensações que às vezes algumas pessoas têm, que na verdade é um chamado à intercessão profética, e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Depois disso a gente vai ver também um pouquinho sobre principado, potestades, né, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, para entender essa questão do contra-ataque de Satanás contra as orações proféticas e estratégicas, e assim nós vamos avançando, então, para a glória de Deus, ok? Então, eu estou aqui terminando hoje, né, a lição, e quero muito que nós possamos estar aprendendo a interceder, além do básico, profeticamente, estrategicamente. É o desejo nosso aí para o dia de hoje, ok? Vamos orar, então? Vamos pedir a Deus para que Deus possa estar nos abençoando. Conto com você à noite, às 19 horas, no nosso culto presencial, né? E se você não puder, online, até meio-dia, se pode fazer a inscrição para o culto. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar por essa manhã e pedir que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar abençoando as minhas ovelhas, para que elas possam cada dia mais se aprofundar, ó Deus, usando as armas espirituais, entrando naquele nível que a tua palavra diz, de que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Protege os teus filhos de toda retaliação
Ó Deus, o que falamos hoje aqui mexe também com o reino espiritual, mas eu sei que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Continua abençoando a Escola Bíblica Dominical, protegendo a Sandra, protegendo a Miliane e todos os alunos de toda a retaliação, e que o teu nome seja glorificado e que nós possamos avançar cada vez mais na oração profética e na oração estratégica. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus, amém. Amém, irmãos? Manhã abençoada. Nossa, como eu aprendi. Que possamos ter um relacionamento sólido com Deus, aprendermos a orar profeticamente nesse tempo tão necessário, né, amados, para a nossa saúde emocional, física e espiritual. Precisamos orar. Amém. Deus abençoe nosso pastor, que a cada domingo nos traz lições tão importantes e eficazes para as nossas vidas. Irmãos, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Espero você aqui no próximo domingo. Como o pastor disse, hoje temos nossa live. Se você não pode ir ao culto presencial às 19 horas. Terça-feira tem sido tremendo os nossos encontros. Às 19 horas também, na live. Nosso culto de oração. Como Deus tem ministrado aos nossos corações. Se você não participa, participe. Convide pessoas para ganharmos almas para o reino do Senhor nesse tempo tão difícil, onde as pessoas estão sedentas pela palavra. E no próximo domingo, espero aqui, irmãos, não me abandone, hein? Domingo que vem, a partir das 9h30, a sala está aberta. Eu e você, você e eu aqui, ó, juntinhos aqui, na EBD. Que Deus os abençoe tremendamente, que seja uma semana vitoriosa em Cristo Jesus, de muitas bênçãos, lutas, mas vitórias. Oração profética, em nome de Jesus. Um abraço carinhoso, uma semana abençoada. Vamos agora dar um tchauzinho aí, matar a saudade. Então, pessoal, hora aí da gente abrir, nosso mosaico tá feito. Eu queria só dar um recado ali que o irmão Marcelo, o diácono Marcelo, colocou no chat, que é a live da União de Homens amanhã, às 20 horas. A União de Homens está se mobilizando, e acho que todos nós, né, devemos fazer estratégias aí para a igreja permanecer viva, fiel aos princípios da palavra. Antes da gente dar tchau, a gente podia abrir as nossas câmeras para falar um feliz aniversário para a EC de Agronomia, né? Hoje é um dia especial. Miliane, eu estou esquecendo, nós prometemos ao Carlinhos para que ele pudesse compartilhar um pouquinho sobre a oração. Na verdade, o testemunho, ele edifica a nossa fé, né? E a gente dá testemunho a respeito do que está sendo falado, que é a oração. Eu aprendi, né, com as pessoas que Deus tem levantado para nos orientar, nos ensinar, que quando você tem alguma resposta de oração, você tem que compartilhar, porque se você não compartilha logo, é uma coisa que eu aprendi, daqui a pouco o inimigo começa a te tirar aquilo ali, sabe? Não foi bem isso, não sei o que lá, quando você vai ver, você não tem nem mais o entusiasmo de compartilhar. Então, se Deus colocou no meu coração que era importante compartilhar, vamos compartilhar. Isso daí aconteceu mais ou menos em junho. Minha irmã estava passando por uma situação crítica onde ela morava, no condomínio onde ela morava, na verdade uma vila, acho que tem 5 ou 6 casas, e os vizinhos começaram a fazer barulhos, acordar de manhã cedo com som alto, que ele nunca teve esses problemas, né? Só que durante uma pandemia, quando a gente já tem tantos outros problemas, inclusive ela com problema da empresa dela, que já vinha até antes da pandemia, no início dessa crise, a empresa dela já estava tendo muitas dificuldades e ela sofrendo com isso, ela é secretária na empresa. Então, ela me pediu socorro. Ela me ligou, né, e falou, me ajuda, que eu não vencer isso daí. E aí eu ouvi qual era o problema e tentei, né, dar soluções. Falei, já fez isso, já fez aquilo, já fez não sei o quê. E ela, já fizemos isso e aquilo e não tem jeito. É um casal por acaso, era um casal homossexual, 2 homens, né? Vamos colocar assim. E
de manhã cedo já o som e virava à noite, madrugadas, e aquilo ali aterrorizando ela. Aí o que eu fiz? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, já pensou em sair daí? Que quando a gente já tomou todas as atitudes e não consegue, vamos para o outro passo, né? Vamos sair. E ela falou, olha, eu não consigo em Campo Grande uma casa que eu preciso do tamanho, eu tenho meus cachorros e tal, que caiba no meu orçamento. Aí eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, procura a casa e a gente vai orar, né? E você vai encontrar essa casa em nome de Jesus, porque nós cremos, nós somos servos do Senhor. Ela também embora esteja desigrejada por um momento, né? Mas é serva do Senhor. Então, o que eu fiz? Pedi ajuda para alguns irmãos em oração. Não botei no grupo de oração, que tem coisas, o pastor acabou de ensinar, tem coisas que você bota no grupo de oração, tem coisas que você vai pontualmente aquelas pessoas, né? Miliano já deu uma palavra de que nós temos que ter aquelas pessoas que você pode falar sobre qualquer assunto com ela, que ela vai interceder por você e você intercede por ela. Nós todos temos, são essas pessoas que nos mantêm, essas orações que nos mantêm, né? Vencendo as nossas batalhas do dia a dia. Então, pontualmente, eu pedi para algumas pessoas do meu grupo que eu sei que iria interceder naquele sentido. Eu lembro que minha irmã me ligou e eu falei com ela, já saiu para procurar a casa? Mas eu falei, até briguei com ela, falei, Sam, procura a casa, minha filha. Deus já fez, Deus já atendeu, agora você tem que tomar uma ação, sai pelo menos para procurar. E até fui meio ríspido com ela, né? E aí também toquei, né, na fé que a gente tem que ter. Se a gente está pedindo, está clamando, faz a sua parte. Cara, imediatamente Deus abriu, colocou uma casa para ela muito melhor. Eu, quando fui visitar a casa, eu falei, Senhor, eu nunca cobicei nada, eu falei, Senhor, que casa é essa? Eu ainda fiquei pensando assim, caraca, isso é uma casa, num condomínio decente, com todas aquelas respostas do que a gente tinha pedido. E aí eu compartilhei com os irmãos que tinham orado, aquilo ali edificou tremendamente todos nós que estivemos fazendo aquela oração ali, intercedendo junto a ela, e isso nos edificou assim tremendamente. Eu queria compartilhar essa história, é uma das, né? A gente que vive na igreja, quantas histórias, eu ficaria aqui o dia inteiro, mas me deram só 5 minutos, eu fiz em 4. Brincadeira. Deus tem nos falado para andar em novidade de vida, eu acho que isso também envolve, né? Às vezes a gente vive arrastando os problemas, achando que não tem como mudar essas situações. Amados, hoje, antes da gente dar o nosso tchauzinho, acho que a gente podia dizer feliz aniversário para a IEC de Agronomia. Feliz aniversário, IEC de Agronomia! Agora sim. Tchau, pessoal. Até a noite. Fiquem na paz. Bom domingo.